Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Nós estamos na quinta lição sobre o batismo. Nós estamos fazendo também esse vídeo aqui sobre o estudo do sacramento do batismo, que nós vamos paulatinamente evoluindo. Nós fizemos já a parte da fundamentação bíblica, um pouco da história. Hoje nós temos mais um tema, uma questão teológica sobre o batismo. Então, nessa quinta lição, nós vamos tratar sobre uma discussão sobre o limbo das crianças, né? Então, aquela pergunta: as crianças que falecem sem batismo, como é que isso acontece? Bom, eu quero deixar aqui no início da nossa aula de hoje meu grande agradecimento a todos os catequistas, a todas as pessoas que estão se inscrevendo no nosso canal e buscando essa formação para repassarem a seus catequizandos. Muito obrigado a vocês. Também quero agradecer aos colaboradores do nosso canal, aqueles que colaboram conosco na divulgação, também na manutenção do nosso projeto de evangelização. Muito obrigado a todos vocês. Bom, vamos lá. Começamos o nosso estudo percorrendo essa fundamentação do limbo das crianças, né? E vamos propor algumas reflexões teológicas, né? Bom, nós temos lá os principais argumentos que nós apresentamos contra a existência do limbo das crianças são a felicidade natural. Como dito numa outra aula, os teólogos que admitem o limbo, São Tomás de Aquino, entre eles, afirmam que este é um estado de felicidade natural. Nela, as almas gozam de uma visão de Deus correspondente às faculdades naturais de percepção. Disse contrariamente, objeta-se, por exemplo, o conceito de felicidade natural ele destoa do conjunto das verdades da fé. Com efeito, desde o início da história, Deus quis elevar o homem à ordem sobrenatural. O pecado dos primeiros pais deu origem à natureza humana elevada, né? E que decai. Após Jesus Cristo, existe a natureza humana elevada, né? Decaída, mas agora redimida. Por conseguinte, nunca o Senhor Deus tratou com a natureza humana como tal ou como o homem, né, vivente e racional apenas. O plano de Deus sempre considera o homem como um vivente racional enriquecido de dons gratuitos, sobrenaturais, e chamado a viver esses dons sobrenaturais. Fé, esperança e caridade, por assim dizer. Nesse contexto, não se entende que haja, no final da história, um estado de felicidade meramente natural. O que nós temos é um estado de graça. Em consequência, parece um despropósito acreditar que existe esse limbo, né? Então, Deus quer que todos os homens se salvem. Então, aqui nós temos três conceitos: o batismo em água, o batismo de sangue e o batismo de desejo. O desejo é impossível numa criança. Então, quando a gente leva esse tema, o tema de Deus quer que todos se salvem, ou seja, se aplica à regra da fé, né? Mas é impossível uma criança destituída do uso da razão e que não recebeu o sacramento, nem o martírio, então parece que isso está fora do alcance. Onde se segue que milhões de criancinhas deixam de atingir a bem-aventurança desde que sem culpa própria, né? Pergunta então: pode-se ainda afirmar a vontade salvífica universal de Deus se não se admite que Deus abra um pouco mais a via da salvação para essas criancinhas, concedendo-lhes, além do batismo de água e do sangue, um terceiro por meio da purificação, que seria o desejo, né, o desejo dos adultos? Bom, a incompatibilidade já parecia flagrante, né? Mas um teólogo alemão chamado Henrique Klee e seus discípulos admitiam que, na hora da morte, Deus concede às criancinhas que não possam ser batizadas uma iluminação repentina, que habilita para desejar o sacramento do batismo. Em relação, né, a essa vontade salvífica universal,
o batismo vem a ter importância subordinada. É um meio para obter a salvação, mas não há de ser necessariamente o único meio. E Deus deve ter outros recursos. A oração da igreja por todas as necessidades da humanidade, com efeito, na liturgia, principalmente da Eucaristia, apresenta-se a Deus as preces, a salvação por todos os homens e pela redenção do mundo inteiro. Ora, é uma mentalidade de cunho universal, de intenção que pode deixar de beneficiar também os pequeninos. Ou seja, quando a gente diz que estamos rezando por todos, também aqueles que faleceram sem batismo. Por conseguinte, é plausível admitir que a intercessão jamais é interrompida. A igreja supre em favor dessas criancinhas os efeitos do batismo, obtendo-lhes a visão da salvação. Terceiro ponto, a solidariedade em Cristo. O gênero humano é um todo cujos membros são solidários entre si. Ensinam as ciências históricas, sociológicas e psicológicas. De modo especial, o homem é solidário no plano da fé, com dois chefes ou cabeças, o primeiro, segundo Adão, né? O primeiro e o segundo, o primeiro é Cristo, o segundo Adão, né? E o que se deduz de Romanos 12:15. Por essa união com o primeiro Adão, prevaricador, pecador, fomos todos constituídos pecadores e réus de morte. Por nossa comunhão com Cristo, a segunda cabeça, somos dotados de santidade de vida. Note-se, porém, que aonde abundou o delito, superabundou a graça. O primeiro Adão é a nossa solidariedade, nos leva à queda. O segundo, a comunhão. Então, esse é um ponto. Se esse princípio de influir a nossa maneira de apreciar a sorte eterna das criancinhas que morram no batismo, se as julgamos relegadas para o limbo, não devemos confessar que há uma solidariedade com o primeiro Adão, né? Porque se elas estão no limbo, elas não foram marcadas com o pecado original, né? E aí nós temos o problema, porque aí também não tem a solidariedade com Cristo. E aí o limbo se torna uma terceira via. Então, esse é o questionamento aqui. Bom, quarto tema é o princípio da misericórdia. Pergunta-se que a doutrina do limbo se impôs na Idade Média. Né? Então, Santo Agostinho foi um dos que defendeu, dizendo que o limbo seria uma pequena leve, uma pena leve, um pecado, um purgatório ou um inferno de menos grau. Né? Porém, a doutrina do limbo ela não se sustenta. Por quê? Os pensadores ficaram no meio do caminho, procurando um estado entre céu e inferno. Ou seja, não tem méritos para o céu, mas também não tem culpa para o pecado. Ora, essa conciliação é impossível, né? Porque acaba por relegar a um estado secundário a vida dessas crianças. Então, tais dificuldades só poderão ser superadas caso se admita o princípio da misericórdia. Ou seja, aqueles que morreram sem a salvação, então, sem a salvação não, sem o batismo, eles são acolhidos por Deus, mas não porque ele está quebrando uma regra, mas porque ele está dando uma graça. Então, esta graça faz com que, mesmo que não receba o sacramento, mesmo que não encontre o sacramento, esta graça seja entregue, seja colocada nas mãos destas pessoas. Bom, porém, aqui é necessário. O sacramento fica sendo a via normal para prover a salvação, afastando-se voluntariamente desta via temerário, né? Cumpram, pois, os pais, né, os pastores de almas, e proporcione sem demora o batismo aos pequeninos, né? E por que isso? Para que as crianças devem ser batizadas, né? Devem ser batizadas e isso deve mantê-las longe desta via de perdição, podemos assim dizer. Mas a gente termina a nossa reflexão
com aquilo que de fato é a realidade sobre o que acontece com as crianças que morrem sem batismo. A igreja diz: a doutrina do limbo das crianças não é uma doutrina de fé. Por conseguinte, é lícito admitir que Deus, por meios invisíveis a nós, aplica às crianças que morreram sem batismo os méritos de Cristo. Cristo, com quem todas as criaturas são especialmente solidárias, visto que todas foram criadas nele, por ele e para ele. E o terceiro ponto, a oração universal da igreja, que é mãe, é solícita nas suas intenções, nas intenções da humanidade, há de ser um valioso recurso para obter a plena salvação das crianças que morrem sem batismo. E o último ponto, a hipótese da repentina iluminação da mente das crianças antes de morrerem exige milagres contínuos da parte de Deus, o que torna pouco provável. Então, a doutrina do livro não é uma doutrina de fé, então não se aplica. O que se aplica de fato é a ação da graça de Deus. A ação da graça de Deus que, ou pelo batismo sacramental de sangue ou de intenção, toma essas pessoas, essas crianças na misericórdia e as coloca em a intimidade com Deus, com Ele no céu. Então, esta é, de fato, a doutrina que se aplica, que se percebe não só dos textos da Sagrada Escritura, mas também da tradição da igreja. Bom, gente boa, eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, foi mais uma pequena liçãozinha sobre o sacramento do batismo. O tema de hoje foi o limbo das crianças. Como entender e responder essa questão. Então, fica bem claro, não é uma doutrina de fé o limbo, é uma maneira de explicar uma relação. Porém, o que fica bem claro é que aquelas crianças que morreram sem batismo são acolhidas pela graça de Deus e, no desejo dos pais, no desejo da igreja, são colocadas na graça de acordo com a misericórdia e amor de Deus. Que Deus os abençoe e os guarde. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Até o próximo vídeo.